Ali tem até uma outra história interessante no incômodo sonoro, porque no primeiro instante ele era o poluidor. Na hora que começa o atrito entre eles, esse senhor que tomou a iniciativa de tirar a vida dos outros, era ele que incomodava os vizinhos. E os vizinhos começaram a reclamar dele. E com o passar do tempo, nós vimos aí em reportagens que ele disponibiliza um número, começa a fazer contato, e começa a fazer muito contato, e daí o outro casal que morreu que passa a ser o incomodante. Então, um incomodava um, o outro incomodava o outro, e no fim... ciclo vicioso, sim, exatamente. E tudo assim, incômodo sonoro. Incômodo sonoro. Todos incômodos sonoros. Por barulho. Por problemas acústicos. E normalmente o barulho entre pisos. Porque daí era objetos caindo no chão, eles tinham a sensação de estar quebrando alguma coisa dentro do apartamento, então isso acaba gerando mais violência. E tem o tal do negócio também que o ruído assusta. Imagina, você está tranquilo lá assistindo de tudo um pouco e tem um barulho, nós vamos assustar. O que está acontecendo? O que aconteceu? Você cria aquela tensão, daí eu costumo brincar que aquela expressão que morreu de susto é verdade. Isso existe mesmo, de fato. A Alemanha desenvolveu projetos para controle do ruído e é o país que mais desenvolveu. Por quê? A pessoa ia visitar o parente esquecia de avisar que às 4 horas da manhã passava um trem. Passava a locomotiva, beirando a casa, o camarada morria de susto. Dava um pulo. Deixa eu até perguntar isso a vocês dois, porque o que acontece? A gente vê que o terceiro no ranking de problemas no Brasil é a poluição sonora. E aí tem o tratamento psicológico, é claro, porque um dos sintomas de estresse, então o estresse agudo, é a intolerância a qualquer tipo de ruído. As pessoas às vezes vêem um garfinho batendo e já fica irritado, querendo entortar o garfo. E também a gente sabe que precisa acontecer uma mobilização geral para que isso acabe, para que pelo menos a gente desça aí mais graus desse ranking. Eu participei de uma situação perto de casa que tinha uma fábrica que cortava alumínio o dia inteiro atrás do meu apartamento. E chegava na hora do almoço, aquilo ficava insuportável. E eu fui tentar denunciar aquilo. Eu percebi o quão é difícil você conseguir uma denúncia. Não é para você prejudicar a pessoa, mas simplesmente para alguém ir lá e tentar regulamentar a situação com aquele vizinho. Graças a Deus o vizinho mudou. Mas eu percebi, porque se você vai fazer uma denúncia, você tem que dar o seu nome, você colocar a sua cara a tapa, ou seja, um medo de uma retaliação até mesmo num tipo dessa que envolva até a morte. E como que fica então, no quesito psicológico, a gente pode perguntar primeiro, esse tratamento, os primeiros sintomas de um estresse agudo e depois também essa questão da denúncia, essa questão da intervenção do próprio governo? Eu queria até falar a respeito dessa questão da violência, que tem uma pesquisadora, ela fala, a Miriam Brovai, ela fala que existem microviolências, porque para chegar nesse estado de violência que chegou, né, nesse caso, a pessoa ela comete incivilidades, que são os xingos, que a gente ouviu, são jogar alguma coisa no chão, até mesmo de propósito. Tem gente que bate no teto, né? Já ouvi casos assim, que a pessoa bate no teto para o outro parar de fazer isso. Então, são essas micro-incivilidades que vão chegar ao ato da própria violência. Como você me perguntou a respeito de como o corpo dá sinais, é justamente isso. Se a pessoa normalmente ela ouve todos de fora, mas ela não se ouve. Quando o corpo ele começa a gritar, é porque ele já está doente, muito doente. Então é importante o que a pessoa se cuidar, ela se ouvir. Por exemplo, eu estou com muita dor de cabeça continuamente. O que pode ser? É um problema realmente do corpo, é do somático? Eu preciso de um médico? Se eu fui ao médico e está tudo bem com a minha saúde, será que esse problema não é um problema psicológico? Será que em alguma área da minha vida emocionalmente eu não estou bem? Então a pessoa ela vai ao psicólogo para quê? Para ela poder contar a respeito daquilo que não vai bem. E a partir daí, ela ir minimizando esses sintomas. Porque muitas vezes é no corpo, é o corpo que está doente, mas às vezes é o psiquismo da pessoa que está doente. Sim. Então é nesse momento que o psicólogo vai intervir para poder ajudá-lo nessa escuta do próprio corpo, na escuta da própria fala da pessoa. Às vezes o trabalho, às vezes a escola, às vezes o estudo, as escolhas profissionais, isso tudo leva a um estresse. Porque o nosso mundo é o mundo do imediatismo. Você quer ver, hoje em dia você liga o micro-ondas, com 1 minuto está tudo pronto.
E nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Como ele mesmo falou, o que acontece? Eu esqueci seu nome. Desculpa. Não, que é isso? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela perde essa noção de tempo. Porque o que para você está irritando agora, para o outro nem chegou no conhecimento dele. Não faz ideia daquilo. Não faz ideia. Agora, Alessandra, você como psicólogo, quais dicas você pode dar? Porque algumas pessoas, eu conheço muitas pessoas que querem fazer uma terapia, consultar com um psicólogo, mas ainda não tem condição. Quais as dicas que você poderia dar? Por exemplo, você citou o exercício físico, que ajuda a pessoa a um grau de bem-estar, né? Porque o corpo libera substâncias que contribuem para isso. Além do exercício físico, quais as outras dicas que a pessoa pode ter ali no dia a dia? Hábitos que ela pode passar a ter no dia a dia para amenizar esse estresse diário? Eu costumo dizer que na hora que a gente levanta é a melhor hora do dia para a gente se comunicar com a nossa própria vida. Se levantar, se saber que você está vivo, você respirar bem fundo, agradecer por esse próprio dia que você tem para viver e fazer diferença nele. Então, você pode agradecer mesmo, respirar fundo, você pode ter um momento ali na primeira hora do dia para você se olhar, se ver como pessoa. Inclusive, muitas pessoas acordam em cima da hora e já pronto, apressadas. Não, tô rindo aqui. Não tem aquele tempo antes para respirar fundo. Às vezes a gente faz isso mesmo, né? É mania de paulista, né? Acordar acorda em cima da hora e já sai estressado, porque teve que apressar ali. Um sorriso, um abraço. Desculpa. Então, assim, isso tudo vai contribuir para que o nosso dia seja bom. Outra coisa, responder um bom dia, um obrigado. São coisas que nós perdemos no nosso dia a dia. Ter um momento com a nossa família, ter um momento com os nossos amigos, ter relacionamentos saudáveis. E outra coisa, além de praticar o exercício, ter uma comida saudável, alimentar-se bem, isso é muito importante. Hoje tudo é muito corrido, é importante que a gente tenha tempo para nós mesmos, para que a gente possa se cuidar, porque isso tudo também é mordomia com o nosso corpo, né? Mordomia com tudo aquilo que nós temos, com os nossos familiares e com os nossos amigos. Eu acredito que para estar bem, a gente também tem que fazer o outro bem. Claro. Dormir bem também seria uma questão. Muito importante, isso é muito importante. Agora, um colchão bom. Agora, para dormir bem não pode ter barulho no apartamento de cima. Ah, não. Não pode. Aí, João, aí eu vou te andar, Filipão. Não, então eu vou te fazer o quê? Não, você pode morar no primeiro andar, por exemplo. Não, primeiro não. Primeiro você tem problema de cima, mas não incomoda ninguém embaixo, né? Você pode pisar duro se você quiser. Agora, para os apartamentos novos tem uma regulamentação, então as construtoras vão ter que se adaptar. Agora, e para quem já mora, eu já tenho um apartamento, já moro, tem esse problema do piso, tem alguma solução, tem alguma dica que você poderia dar? Existem soluções, sim, técnicas. O problema é que todo mundo acha que é muito caro, isolamento acústico é muito caro. Caro é você ficar exposto ao ruído constantemente, sim. Isso é caro. Agora, você resolver o problema e você ter a solução, principalmente no seu ambiente de dormir. Você não tem como fazer um isolamento acústico de teto com garantia extrema de resultado, como eu disse no começo, porque propaga-se pelas paredes. Mas se você já faz a adequação no seu ambiente de dormir, por exemplo, você vai ter um sono reconfortante, revigorante. Falo também sobre a alimentação. O barulho associado à má alimentação é um problema seríssimo. Quanto mais mal alimentado, mais mal nutrido, o barulho mais incomoda. Eu gostaria só de complementar a informação também do exercício físico, de fazer outras coisas. A gente vai se sentir melhor, mas o barulho não diminui. Então você se sente melhor, você vai ter um dia um pouco melhor, mas de novo você está exposto ao ruído. Aquilo vai te estressar de novo, então vira um círculo vicioso. Então é interessante você ter alimentação saudável, dormir bem, fazer exercício e controlar os ruídos também. Sim. Os ruídos têm que estar dentro dos níveis aceitáveis para o padrão humano. Eu sempre digo que fala-se das normas. Então as normas falam lá que você está 35, 45 decibel à noite e 70 decibel de dia. Isso é para o poluidor. Para o receptor, imagina a pessoa que trabalhou a noite inteira e vai dormir durante o dia. Durante o dia ele pode dormir a 70 decibel? Não pode, ele vai dormir nos mesmos 30, então ele tem que ter durante o dia um ambiente que não passe ali de 35, 45 decibel. Então esse condicionamento é possível que se faça, especificações técnicas de engenharia vão trabalhar com isso, infelizmente tem um custo e todo mundo acha que esse custo é alto.
alto é você fazer, o custo alto é você fazer um isolamento acústico errado e custar 242 vidas do jeito que aconteceu lá no Sul. Seria um investimento, então. É um investimento. Quando o empreendedor ou quando as pessoas entenderem que isolamento acústico é investimento para o que item de segurança, item de segurança, para os que já está construído. Para o a ser construído é uma responsabilidade. Faz parte do empreendimento dele. Hoje a gente tem tecnologia, por exemplo, de predição. Um empresário vai montar a indústria de alumínio. Para fazer o licenciamento, tem como softwares de engenharia que a gente simula qual vai ser o impacto daquela indústria sem isolamento nenhum na comunidade. E você simula daí qual é o resultado esperado de acordo com o zoneamento dali, se é uma área residencial, estritamente residencial, se é uma área de vocação administrativa, se é industrial, qual é o limite de ruído que pode se propagar naquele ambiente, e dentro desse limite você estuda tecnicamente todas as soluções possíveis para se resolver aquele problema e causar bem-estar entre todos. Porque não é bem-estar só para o receptor, só para a população. O próprio empresário é um bem-estar para ele quando ele trata o ruído da empresa dele. Não precisa pensar de uma maneira unilateral. O passivo trabalhista que ele gera, e veja bem, quando a pessoa está... A surdez não é doença. A surdez não existe a surdez como doença. A surdez é o próprio organismo se defendendo do agressor. À medida que ele vai se defendendo, criando um mecanismo de defesa, as doenças relacionadas à surdez vai acontecer, por exemplo, uma pessoa exposta ao ruído grave constantemente. Você tem vibração de todas as vísceras, do pâncreas, do fígado, daí vai gerar doenças. Você tem aumento de hormônios na tireoide, aí vai gerar uma doença. Mas a surdez é uma proteção natural do ser humano.